O que fazer quando uma palavra em inglês tem mais de um significado? Será que eu anoto todos e tento decorar ou eu simplesmente ignoro? Até o fim desse vídeo você vai saber exatamente qual é a melhor forma de aprender essas palavras com mais de um significado. Primeiro eu quero te dizer que é muito comum que as palavras tenham mais de um significado, até mesmo em português. Pensa, nós temos a manga fruta e a manga da camiseta. O banco de sentar e o banco de tirar dinheiro. Quando eu falo banco, como você sabe se eu tô falando do banco de sentar ou do banco de tirar dinheiro? Pelo contexto, certo? Pela frase onde aquela palavra está inserida. Ok, so have that in mind moving forward. Tenha isso em mente daqui pra frente. Agora vamos aos exemplos. Quando você vê a palavra run, você provavelmente pensa em run de correr. For example, I run every morning. Mas olha só, eu vou te dar outro exemplo. She runs a marketing business. Aqui, run tem o sentido de administrar, gerenciar. Então, eu estou dizendo que ela gerencia uma empresa de marketing. Então, a mesma palavra que, dependendo do contexto, tem significados completamente distintos. Ok, Gica, então qual é o segredo de aprender essas palavras com mais de um significado? Aqui eu só te dei um exemplo, mas run é uma daquelas palavrinhas em inglês danadas. Ela tem vários significados. Só agora pensando rápido eu consigo lembrar de run out of. So when you run out of something, for example, we ran out of milk. Eu estou dizendo que nós estamos sem leite, or we ran out of time, nós estamos sem tempo. A gente às vezes usa run para escorrer, por exemplo, I have a runny nose, o meu nariz está escorrendo, or it's running blood through her nose, tá escorrendo sangue do nariz dela. A lista é infinita. Mas calma, eu estou te mostrando esses exemplos não para você se desesperar, para você ficar ansiosa, pensando, meu Deus, como que eu vou aprender tudo isso? E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu sei que esse é um assunto que deixa muitas pessoas confusas, ansiosas, mas eu quero que você tenha em mente que quando uma palavra tem mais de um significado, é uma oportunidade de você aprender ela em contextos diferentes e ampliar o seu vocabulário. Então, ao invés de olhar isso como uma coisa ruim, tente olhar como uma coisa boa. Então, olha só, agora eu vou te mostrar qual é o segredo para aprender essas palavras com mais de um significado. E não é decorar uma lista com todos os significados para apenas uma palavra. Não faça isso, por favor. O segredo é a imersão. Quanto mais você se expõe ao inglês de verdade, ou seja, o inglês de filmes, séries, podcasts, vídeos no YouTube, mais naturalmente você começa a perceber, a entender os significados diferentes para as mesmas palavras. Eu sei que pode parecer confuso, mas o seu cérebro, com o tempo, com a exposição, começa a associar os contextos com os significados. Então, por exemplo, se você está vendo uma série de negócios, uma série de mercado financeiro, quando alguém fala she runs a company, você não vai pensar que aquele significado de run ali naquela série, naquele contexto, é o de correr no parque. Você logo já vai entender que é o de run a business, run a company, ou seja, gerenciar, administrar uma empresa. Agora, se é uma cena de corrida, que alguém falar I run 5 miles, você já vai logo associar com correr de corrida. Essa repetição, esse contato com as mesmas palavras em contextos diferentes é o que faz com que o vocabulário grude no seu cérebro. Ok, Gica, entendi que a imersão é importante, mas como que eu posso colocar isso no meu dia a dia de uma forma mais prática? Então, além dos momentos de imersão, onde você passa um tempo assistindo uma série, um filme, um vídeo no YouTube ou ouvindo um áudio, onde você se expõe ao inglês de verdade, ou seja, não é aquele inglês do cursinho, não é o inglês do áudio lento que foi feito com IA, não é aquele inglês do aplicativo que fala sempre a mesma frase de uma forma robótica. Não, é o inglês de verdade, de pessoas conversando, de pessoas explicando sobre um assunto, pessoas com raiva, pessoas felizes. Esse é o inglês de verdade. Então, nesse momento que você passa se expondo ao inglês, é importante que você tire algumas frases-chave, algumas palavras-chave para incluir no seu vocabulário. Então, você olha para aquelas frases novas, palavras que você está aprendendo e você vai pensar, opa, isso é importante, vou fazer algo para lembrar desse vocabulário. E é aqui que entra o Anki. O Anki é um aplicativo de flashcards com um sistema de repetição espaçada. Então, ele te mostra
os flashcards, os seus cartões, antes de você esquecer. Ele sabe quando você vai esquecer daquele vocabulário novo, porque ele tem um sistema inteligente que leva em conta a curva do esquecimento. Então ele sabe quando você vai esquecer e ele te mostra, te manda aquele card para você revisar um pouquinho antes de você esquecer. E isso te ajuda a estar sempre driblando a curva do esquecimento. Então você aprende uma coisa, quando você tá quase esquecendo, pum, ele te mostra de novo. Tô quase, pum, mostra de novo. E assim você não esquece daquele vocabulário. Eu sempre indico o Anki porque eu acho mais simples, é o que eu uso, é o que eu ensino os meus alunos a usarem. Inclusive eu tenho um tutorial aqui no YouTube, vou deixar por aqui para você assistir depois desse vídeo, caso você não faça nem ideia o que é o Anki, como usar o Anki. I got you, ok? I got you. Eu ensino. Agora, se você usa outro aplicativo de flashcards com revisão, tudo certo. Continue com o seu aplicativo, mas é importante que você tenha um momento de revisão para complementar os seus momentos de imersão. Então, as duas coisas que nós precisamos para realmente aprender inglês, para memorizar vocabulário, é imersão e repetição. E essa repetição a gente faz através da revisão, que são esses flashcards que você coloca ali no Anki para não esquecer do vocabulário. Lembre de incluir frases e não palavras soltas, ok? Então, resumindo, não tenha medo das palavras com mais de um significado. Isso não é um problema, é uma oportunidade de você aprender mais vocabulário, de você expandir o seu vocabulário e se tornar mais fluente. Quanto mais contato você tiver com o inglês, mais fácil será identificar cada significado pelo contexto. É óbvio que se você vê a palavra isolada, você não vai de cara saber o que significa, que nem o exemplo de banco, lembra? Se você vê a palavra banco, mesmo em português, que é a sua língua materna, você vai se perguntar: pera, mas é o banco de sentar ou o banco de tirar dinheiro? Você não sabe, você só vai saber se tiver contexto, se tiver uma frase por trás daquilo. Agora me conta aí nos comentários qual palavra em inglês que você sempre achou confusa porque tem 500 mil significados. Eu já tenho umas em mente que I think you guys are going to mention. Me conta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like, isso é muito importante para divulgar o meu trabalho. E se você tiver interesse em ser meu aluno, saiba que logo eu vou ter um novo projeto de inglês para apresentar para vocês, para receber alunos novos. E se você quiser ser um dos primeiros a saber, é só se inscrever na lista de espera aqui embaixo. Bye bye, see you next time!